Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Bem-vindo ao canal do Viciado em Luta. Analisar o combate que eu já vi anteriormente, Kazuki Ozaki, o top 1 do peso. Cara, qual é o peso do maluco mesmo? Cara, eu não acredito que eu tirei. Supostamente peso mosca, eu acho que é super mosca no Rising. É peso mosca, super mosca. Ué. Tu tá o quê? Qual divisão? Ele não é. Ai, tu caiu uma. Tu vai ter que ganhar 3. Porque é legenda em amarelo. Não tem nenhum. Tá, é aparentemente o super mosca pro peso galo. Eu acho que tava falando que era peso galo no. Não. Cara, eu vou até reprocurar. Essa luta é curtinha também. Ele é o. Ele tá no topo do kickboxing no peso em que ele luta. Esse é o último episódio inteiro. Não sei. Gala muito alto. Aqui tá falando que é peso palha. Talvez. Tá falando que é super mosca. Engraçado, eu se acostumei com o fio. A gente se acostumou com o fio, tá ligado? Cara, um tanto intrigante. Mas eu vou ver. Um tanto debate sobre o que quer dizer essa legenda. Não entendi. Esse papel mesmo no R6. Ele, como mostrado aqui no ranking, no peso em que ele luta, ele é o maior. Sendo palha ou peso mosca, seja qual, seja palha, seja mosca, seja a classe de luta que ele lute, ele é o maior. Ele é um lutador muito bom. Esse combate mostrou o cara, tipo, ridículo de habilidoso. A gente vai. Eu achei mais uma luta dele. Cara, ele é japonês. Ele luta Muay Thai Kickboxing. Eu achei medidas dele. Ele tem 1,60 m, pouca coisa mais alto que eu até. 53 quilos. Pergunto como alguém quase a minha altura consegue ter tanto peso. Não é sacanagem, é muito estranho. Bem, isso foi uma luta pelo Rise. O Rise é uma promoção muito boa. Eu considero que junto do One Championship eles têm a melhor promoção em questão de classes mais baixas. Vamos ser sinceros, Glory domina as classes mais altas, as classes mais baixas eles têm um interesse. Parece que eles têm um interesse tão pequeno, que é muito difícil. Mas é interessante. Eu quero trazer um pouco mais de lutas dele. Eu espero que tenha engajamento. Que essa luta traga engajamento. Bora lá. O chato do Rise. Tipo, o Rise é muito maneiro esse tipo de luta, mas caraca. Os comentaristas, toda a apresentação em japonês é muito chato. Chefe é Cecílio, eu acho que ele é espanhol. Procurei bem por alto. E pelo que parece ele fez umas lutas de bots. Eu acho que foi um pouco antes desse evento ou um pouco depois, eu não lembro. Eu vi o bots hack dele. Eu acho que era dele. Cara, a gente tá vendo tipo o Inoue do kickboxing. Não existe só um cara que a gente pode falar que é o Inoue do kickboxing. A gente pode falar também muito do
Tem Shinozukawa, que também é outra lenda viva. A gente pode falar... Cara, qual é o nome? É que é engraçado que essas categorias baixas tem muito lutador sinistro de Muay Thai. E, pô, o nome de tailandês é difícil. Eu sei. Tá, vamos parar de enrolação e vamos pra luta. Cara, a gente vê... O cara tenta chegar muito no low kick. Tá tentando, né? Cara, é interessante tu ver. Eu quero até voltar pro exato momento. Um pouco antes, na realidade. Teve o chute dele. Ele ajeitou a postura pra receber o chute. Ele saiu, eu não sei se vocês percebem, ele jogou pra trás, ele se projetou pra trás pra sair do soco. E ele, cara, ele deu um tapa que ele tirou o chute. Cara, tipo, todos os 3 primeiros golpes foram golpes ágeis, ele tirou pra nada. Tu não quer sair sozinho? Cara, é engraçado a gente ver um cara com muito timing. Noção de distância, a noção de distância ele vai começar a usar mais daqui a pouco. Vai pensar com muita precisão, velocidade. Cara, olha isso que ele tá fazendo. Pera, eu acho que até primeiro golpe. Cara, antes do... Quando o cara tava se preparando pra socar, ele deu o soco. Cara, tipo, ele fez antes do... O cara tava ajeitando postura. Eu não sei se foi coincidência, foi um timing curioso, ou de fato, pelos indícios que o cara tava ajeitando a postura para dar um cruzado, ele socou. Acabou o cara perder o equilíbrio só por conta disso. A gente vê que ele tá fazendo... Opa, dá um gole. Ele viu esse refrigerante a fogo. Ele... Cara, tipo, todas as ações dele... foi acabar com a postura e com o desempenho do adversário. Obrigado. Foi interessante a resposta do adversário, do Javier. Vou até voltar um pouquinho. Sim. Mas depois fala... Teve a volta. Eu acho que o cara já estava esperando esse contra-ataque. Foi um ótimo chute. Eu não quero falar mais não. Aí depois... Teve esse direto. Foi um ótimo direto também. Competência do Xavier Cecílio. Mas tipo, a postura, a guarda alta, a dedicação ao treino, né? Que tem que ter disciplina. Não é só você socar, chutar, você executar o golpe. Você executar o golpe na postura correta, com equilíbrio, com a guarda alta. Não falando que tem outros esporte que não faça isso, seja exclusivo, mas isso pode necessariamente ser muito uma influência do Muay Thai. E eu noto que esse chute teve... Não, mas não Terminei o refri. Tem um quê de Muay Thai, eu afirmo isso. O chute foi um chute bem... Tipo, ele tem golpes e golpes. Tem golpes que tu pensa, tá, a influência do kickbox, outros é do Muay Thai. Essa forma de tu chutar, mantendo o equilíbrio, tipo, recebendo, é porque normalmente o Muay Thai tem uma questão de empregar força e nas classes baixas, velocidade, com equilíbrio de forma um tanto estática. Os lutadores de mais voltado para o kickbox, eles têm uma maior dinamismo. Nem sempre o golpe é parado, é muito... Tá, teve um contra-ataque, então tem um contexto, respeitando o ritmo, mas é tipo cadenciado. Mas isso é de forma genérica. Eu quero até trazer aqui o que acontece. O que a gente pode mais diferenciar um golpe do Muay Thai e um golpe do kickbox. Tem o chute, é o próprio low kick. Se você deixa o pé estático no chão, não estático, tu deixa o pé plantado no chão, na ponta do pé, nessa região aqui do pé. Você levanta o calcanhar e você gira no seu próprio eixo no chute.
É um chute com mais influência do kickbox. Se você dá um passo em diagonal e você chuta, e aí você produz mais força, vem um chutão, aí a gente pensa um pouco mais do Muay Thai, não falando que um seja exclusivo do outro, mas a gente vê preferências pela técnica. Parece aqui que 1,57. Vamos voltar para 1,57. Tem uma pessoa aqui que marca pra ver. Tipo, que se ele foi pra frente, foi esse ajuste de distância. Normalmente quando você tá parado tem esse lado de você andar pra frente, mas como ele foi pra trás, ele avançou já chutando. Foi um soco interessante, ele podia ter tentado ir pela guarda. Cara, olha que sacanagem. Cara, eu vi que a gente tava falando de um lutador de um nível ridículo, de um nível tosco. Quando eu vi isso, cara, primeiro, ele anulou tudo. Só esse chute que a gente pode... Não, eu ia falar desse soco, mas na verdade ele defendeu. Ele praticamente anulou tudo. Cara, esse chute até... Ele não foi muito efetivo nesse gancho. Então a gente pode falar que o cara foi anulado em todos os golpes. Ele tirou da porcaria da cartola. Ele tirou da porra do Street Fighter, Tekken, sei lá qual jogo, Mortal Kombat. Ele tirou essa porcaria de joelhado. O que ele fez? Recebeu na guarda. Maluco, ele tá uns 3 passos no mínimo à frente. O QI de luta dele é muito extraordinário. E, tipo, não é só você ser campeão. Ser campeão quer dizer que você tá acima da média. Você é um cara diferenciado. Você é um cara muito bom. Você tem um reconhecimento. Mas, cara, tem campeões e campeões. Pra mim, sinceramente, esse abusado aqui desse japonês tá entre os com o maior lutador de QI que eu já vi na minha vida. Tipo, ridículo isso. Mas vamos estudar por trás. Ele tava numa distância grande. Tem muito detalhe, não foi só. Na verdade, deixa eu até ver se eu consigo colocar numa qualidade até melhor. Eu peguei um ótimo momento pra pausar. Ele foi pra trás. É 2 e 1. Mas aqui também é isso. O videogame também é novo pra ele. Percebam aqui. Ele dá pra trás, ele dá muita distância. Tipo, o cara tá avançando aos poucos. Ele pega muita distância. Ele pega uma postura em que os pés estão muito juntos. E ele avança pra frente. No mesmo momento que ele tava socando. E tipo, a mão dele tava tava, cara, tecnologia de última geração. O punho dele tava teleguiado. Tipo, sem ele mal ver, ele viu onde tava o rosto, previu onde estaria mais ou menos, socou. Cara, ele praticamente acertou o soco. Eu acho que ele acertou o soco. Por outro lado, ele tava olhando pra baixo, porque a reação dele, o instinto dele foi olhar pra baixo e ele viu a joelhada. Agora vamos ver em tempo real. E eu acho que ele defendeu. Eu vou até trazer. É 2 e 1. Cara, pra mim esse foi o momento mais interessante do combate inteiro. Eu quero trazer em câmera lenta. 10% da velocidade original. A verdade é que o Gabriel é uma pessoa muito difícil. Cara, que azarado. Tava muito difícil. A mão dele tava muito bom pra defender o rosto. Parece que o joelho bateu muito próximo da região onde estava mal. Então, querendo ou não, também pela diligência no treino dele, a postura da mão, a guarda, anulou essa joelhada.
Tipo, fazendo essa dissecação, a gente pensa, tá, então ele não é tão profeta assim. Isso foi mais sorte ou competência de ele estar sempre com a guarda alta do que profetizar e anular o cara. Sim e não. Tem muito mérito. Tem um quê de luta. Tipo, se ele não visse, provavelmente a mão não interceptaria, ou ele machucaria muito, ou poderia até pegar no rosto. A gente não sabe como seria. Provavelmente ele poderia até dar mais mole, que o rosto dele não moveu muito, não expôs muito o queixo. Em situação normal ele podia expor o queixo que ele ia pra vala. Tipo, pode falar, foi sorte. Tá, na verdade a gente viu que é muita competência. Eu te sequei por trás, e aí pode falar que é sorte. Não é. Realmente o cara é diferenciado. Não, eu sabia Cara, ele tá controlando a distância. Ele sabe que nessa distância aqui, se o cara quisesse acertar com mais esse, ele precisaria de aproximação. Na distância mais longe possível, ainda mais o cara tomando iniciativa, e dependendo de o quão telegrafado ele deixa os movimentos, ele consegue prever, ele consegue ver o que vai ser feito e defender. E tipo, mesmo que ele precisasse reagir na hora, ele tem muita velocidade. A gente tá falando de um lutador de uma categoria muito baixa. A gente tem impressão dos lutadores. Normalmente as pessoas veem, tipo, pessoa de 70, 80, 90 quilos. Cara, vai por mim. Eu sou do. Eu treino, eu sou da faixa dos 50 quilos. A velocidade de uma pessoa abaixo dos 60 quilos é outra coisa. É tipo, não tem como comparar. Se ele ficar, tipo, ele abrisse os olhos no último momento, ele não conseguiria defender. Vai por mim. Foi muito boa. Isso daqui. A guarda dele é muito boa. E o que acontece não é só guarda. É o que eu tô falando, que mesmo depois de secar pode falar que é sorte, mas ele tá vendo, ele tá prevendo o que pode acontecer. Ele entende o que o adversário tem a oferecer. E a mão dele tá na posição certa para defender. É por isso que eu falo que ele tem uma capacidade de profetizar. Ele é diferenciado, ele tem um quê de luta ridículo. O cara tá simplesmente adivinhando onde os golpes vão cair e tá defendendo. Beninha, começou a falar assim, Beninha. Isso daqui, a primeiro momento, quando eu tava fazendo react, eu achei que ele ia tentar um rodado e foi um fracasso. Na verdade, não. Muito interessante. Tipo, ele percebeu o primeiro golpe. Beleza, ele percebeu o primeiro golpe. Ele viu que o cara ia querer dar uma continuidade. Normalmente, tem um costume dos lutadores fazerem a combinação de um jab, um golpe em linha, reto, mão da frente, e logo seguir um cruzado da mesma mão. É muito melhor ser feito em sequência, porque aí o cruzado ganha um ar de imprevisibilidade. Mas existe esse costume das pessoas fazerem essa sequência de movimento, esse 1-2 com o cruzado. Ele tinha isso em mente, ele pegou o time e deu um chute. Eu vou dar para 2.8. Na hora, o golpe também tem um desmérito técnico, que o golpe foi lá de trás. Então ele viu e ele fez o ótimo time. Cara, eu não sei, eu acho que a luta tem 1 minuto, ele praticamente tá cuspindo na cara do adversário. Xavier Cecílio, muito bom, excelente, mas maluco, o cara tá sendo tirado pra criança. Que chutão. E tipo, foi muito... a gente vê o cara se preparou rápido, deu um chute, ele tirou equilíbrio, fez o cara sambar. O golpe, eu falaria normalmente que esse Hulk não foi muito bom, mas ele tendo noção do equilíbrio, ele adivinhou o momento e o local certo para golpear quando o cara recuperasse a compostura. Cara, tem uma arte, tem uma ciência por trás das lutas. Eu me considero muito feliz de
Também eu fazia esse trabalho de trazer, de ensinar, de secar, analisar as lutas, mas cara, tipo, eu não sei. As pessoas falam, eu tenho essa impressão, mas eu não considero nada demais. Eu sempre tive uma percepção rápida, um entendimento de luta, um olho pra luta muito bom. E cara, eu vejo o que os caras fazem é arte. O que os caras fazem, cara, é espetacular. Tu pensa que é isso? Que bruxaria é essa? Cara, esse Kazuki Ozaki, pra mim é tão divertido quando vê uma luta do Muhammad Ali. E a primeira luta que eu tô vendo dele, eu não tô... Eu tô muito... Eu tô genuinamente surpreso. Ele tá colocando muita força. Aqui teve volume. Não vi muito compromisso de machucar por parte do Xavier, ainda mais porque se ele colocar mais força, tem risco dele levar um contra-golpe seco. Esse primeiro golpe não foi lá muito. Esse daqui, eu não sei nem se atingiu. Se atingiu o corpo ou o braço, ele deu uma danificada. Esse último, a gente percebe aqui o que é interessante. Uma coisa que meu pai falava bastante. É muito bom quando o adversário tá sofrendo, você dá hook, para você fazer a pessoa girar na direção que você quer. Você controlar a distância do oponente, a direção do oponente, como ele chama. Teve esse... Caraca, eu não quero voltar de novo, mas eu perdi o timing. Teve esse hook, teve esse cruzado para jogar o cara pra cá. Foi uma troca de golpes muito boa. Se não fosse essa atenção e esse contragolpe rápido do Xavier, ele teria levado essa que partilha ao meio. Chute muito bom. Cara, esse primeiro chute foi muito bom. Tipo, o cara teve a postura pra pegar. Teve... E o que acontece? Eu tenho a impressão que ele tá olhando nessa região. É como eu falei num vídeo. Eu não lembro qual vídeo eu trouxe. Eu acho que eu tava falando do Gabriel Varga no Karate Combat. Citando Miles Morales e o Homem-Aranha. No Aranha Verso, no caso. Você nunca olha para os olhos, você olha para as mãos. E já que a gente tá falando de kickbox, também olha para os pés. Então, se for um dos melhores regiões para, em vez de você ficar olho no olho, você ficar olhando o peitoral, que você vai perceber movimento de quadril, movimento de perna, mudança de postura, um giro de quadril, de ombro, movimentos no geral. Cara, eu tenho a impressão que ele tá olhando para aqui. Ele viu que tava indo esse tip e tipo, nossa, que tip rápido por sinal. E, cara, ele praticamente mitigou. Eu acho que talvez tenha acertado, mas acertado muito pouco. E ele também bateu, ele jogou o golpe. Aí teve essa troca boa. Defendeu, chutou embaixo, tirou equilíbrio. Cara, ele tá tirando pra nada o adversário. Tá batendo a perna, agora tá fazendo o cara ter uma preocupação com o equilíbrio. Aí ele fica mais aberto pra bater em cima. Mas o adversário tá com esse enfoque de bater em cima, então vai ficar uma atenção dividida. Uma hora ele vai ter que parar de se preocupar com a guarda. E isso pode dar oportunidade de ele se lascar. E se ele ficar pensando muito em bater em cima, daqui a pouco ele vai cair no chão de novo. Do sexto ano, ó. Esse segundo ano é mais velho do que eles. Esse segundo é mais velho, ó. Cara, tava muito longe. Foi a distância correta pra acertar esse chute. Mas não foi a melhor das decisões. Talvez se ele tivesse dado um chute um pouco diferente, mas distância menor, teria acertado. Eu acho que a facilidade com que o Ozaki defendeu foi em decorrência disso. Não, sempre foi ganhando a prova. Ótimo cruza, bateu.
Aí é como eu tô falando. O adversário, Xavier Cecílio, ele ficou desatento à combinação em cima, no caso uns socos por essas circunstâncias de estar sendo trabalhado embaixo. O cara tentou ganhar distância, mais ou menos aqui ele tentou ganhar distância. Também foi um pouco jogado, mas ele aproveitou a distância. Tentou sair melhor nessa parte de soco, que na minha opinião ele não tá ganhando no soco, mas ainda assim ele tá se sentindo com mais chance de competição. Caiu. Cara, é sinistro. Cara, Tá no oitavo, Sofia. Ela vai com você. e tipo, ele tá com a cara tão pra frente, com essa guarda, que tá pra lidar com tudo, e também essa capacidade de desvio, de esquiva. Tem nem o que criticar. Parece música mexicana. Não, de novela mexicana. Cara, ele, só de ver o cara levantar, ele já sabia que isso daqui não tinha nem que se preocupar. Tu vê que ele já colocou a mão. Essa mão já tava pra defender e ele já tava movendo a mão pra bater junto, pra espalmar e ficar bem dividido, não ficar todo o impacto só em uma mão só. Adversário apertou, foi bom. Ah, o novinho? Não, deve ter Novo. Ótimo golpe reto. O golpe reto dele é muito bom. A gente vê que ele trabalha o jab, socos de forma muito boa. Cara, ele daria um bom boxeador. Eu não tenho Tipo, a vivência, a experiência dele tá no kickboxing, mas tipo, só a diligência com a guarda, velocidade de mão, daria pra falar que ele não seria de todo um leigo, ele aproveitaria muito. É sério mesmo. Cara, ele tá defendendo muito bem. O que acontece? Ele viu que Kazuki Ozaki, ele viu que o adversário, eu percebi, tipo, Ozaki lutando pra frente, lutando pra trás, pros lados, seja em que condição for, ele luta muito bem. O adversário fica meio estabanado, é meio desajeitado, lutando pressionado, sobretudo nas cordas. Então o que ele quer fazer? Ele quer tirar o espaço dele, fazer o cara se irritar, se precipitar, apanhar mais. Nesse caso, ele faz o cara se precipitar muito por ficar caindo. Depois ele fica muito afoito pra fazer luta de mão, e eu não acho que ele vença. Ele vai se sentir mais pressionados, então é por isso que eu acho que o nocaute que ele fez foi totalmente construído. Esse daqui vocês não podem falar que só mão dele tava no lugar. Pegou a distância e pegou muita postura, teve esse aqui de puxar e fazer a joelhada. E cara, é interessante, ele pegou com a luva, ele espalmou com a luva, em vez de pegar na guarda. Ele poderia machucar, mas tipo, ele pegou de um jeito que ele tirou muito do dano. Cara, é interessante, esse momento eu achei bem legal. Ele fez o cara ficar todo cauteloso. Ótimo chute. E tipo, não perde a oportunidade de bater no corpo. Boa. Pera aí, eu vi isso mesmo? Ah, não. É uma boa combinação. Estão tentando se virar a nossa situação.
É interessante que o Kazuki Ozaki ele encontra a forma de executar o golpe mesmo na distância. A distância não tão boa assim. Em questão de chute, a cotovelada, não pode cotovelar no kickbox. A joelhada ele encaixa de forma muito boa. Ele tá na defesa e na ofensiva muito bem. Eu quero até pontuar isso daqui. Olha aqui como esse momento, tipo, no iniciozinho ele até levou um pouco, mas depois ele ficou na ofensiva. Ele percebe quando o cara vai tentar agressivar, ele defende. Cara, esse filho da mãe é um demônio da vida. Cara, ele tem nível pra ser um campeão bem dominante. Cara, é sinistro. Tipo, pra mim também, essa pressão, esse dano que ele tá causando, tá cansando o cara, tá machucando o cara. E o que ocorre? Cansaço é exponencialmente ruim pro lutador. Você tem uma resistência tal. À medida que você, tipo, tu se machuca tanto com um golpe com bastante força do oponente. Se você tá cansado, cara, qualquer golpe vira um golpe com um dano crítico no corpo. É muito complicado. Eu acho que o cara também tá cansado, isso facilitou. O cara também tá levando banho. E tem aquela circunstância que eu falei. O cara estava mexendo a cabeça pra cá, o soco veio de encontro. Ele não sabe nem o que aconteceu. Esses dois últimos só bateram um prego no caixão. Já nem falar, ai que foi maldoso, não. Já tava disparado. Antes do cara pensar em balançar, já tava disparado. É parte de uma combinação bem rápida, afinal. Mas, explorando o conceito que eu falei, esse soco foi um soco muito bruto, foi um soco que a gente pode afirmar que é praticamente um counter. Counter é um conceito de contragolpe, counter punch. Ah, tem uma publicação? Nossa, é sobre política? Não, eu ia pegar tradução pra eu colocar tradução literal. É contra-soco. Tá ligado, Alexandre? Tá ligado. Vem descendo, vai postácio. É contador, contrário, contra-golpe, oposto, contra-golpe aqui. É no contexto de luta. Tem essa tradução literal de contador, mas é contrariar, opor, enfrentar. No contexto de luta é um golpe contrário, é um golpe, se você ataca, tem um golpe contrário ao seu. E colocando, isso eu falei por definição, em contexto de física, falando sobre física. O soco, por tradição, vai ter determinada força, é uma energia conclusiva. No caso, energia cinética. Energia cinética é energia em um corpo, de um objeto em movimento. A gente pega aqui aqui, energia potencial associada à massa e à posição. A massa e velocidade. Um corpo, uma pessoa que vai golpear, ela tem determinada energia potencial. Ela, colocando em prática o movimento, ela cria uma energia cinética. Energia do movimento. Tem a questão da massa, tem a questão do quanto projeta do corpo. Com tal velocidade. O que acontece? É por isso que a fórmula da energia cinética. Massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Quanto maior a massa, maior o dano. E o que acontece? A velocidade diminui à medida que aumenta a massa. Isso no meio da luta, no ramo da luta.
Tipo, a não ser. Como existe um limite humano com a velocidade que a gente consiga socar, então a gente que é dos pesos mais leves não consegue socar tão pesado quanto um peso pesado. É questão de natureza. A nossa velocidade nos dá uma grande força. E tipo, tem a questão do quanto você consegue projetar de força. Isso é energia cinética. Todo lutador cria energia cinética fazendo os golpes. E o que acontece? Você produz energia cinética, o adversário produz energia cinética. Os dois dão um golpe. O seu soco vai ter energia própria da força em que você vai depositar no focinho do adversário. E o adversário de forma recíproca. O que é um counter? Counter é quando você pega essa energia que você vai socar no cara, você não vai ser acertado. A gente estava trabalhando com a hipótese que você não seja acertado. Então o movimento do adversário é desperdiçado. Mas se ele ainda está em movimento, o seu soco vai acrescentar energia cinética própria sua com a energia cinética dele. Então um contragolpe, ele normalmente, dependendo do timing e da circunstância, ele é só um soco. Tá, com a guarda baixa, a tensão baixa e tudo, mas apesar de tudo é só um soco. Só que se feito ao mesmo tempo que o soco do adversário, pode ser mais do que somente a força de um soco. A gente pode trabalhar com a hipótese, por exemplo, você dá um direto e a pessoa dá um direto também. Um desviou e o outro conectou. Como os dois têm movimento, os dois estão colocando muita força, muito querer no movimento, tem muita energia cinética envolvida. A pessoa que vai ter o punho na cara não vai ter só a energia do punho, vai ter potencialmente também a sua energia somada. Aí a gente fala, um counter pode ter até 2 vezes a energia de um soco comum. Nesse contexto, existe hipótese de ter mais do que isso, já não sei se é verdade. Voltando pra cá, por que eu tô falando que esse soco foi um counter? O cara tá aqui, o cara tá movimentando a cabeça pra cá e o soco junto. Ele não executou um golpe, mas tem uma produção de energia envolvida. Ele se moveu, é como se, vamos falar, ele tivesse da mesma forma. Cara, eu não consigo fazer uma associação porque é um cruzado, mas se ele estivesse andando pra cá, ele desse um cruzado dessa mão e essa mão conectasse, toda a energia que o corpo está produzindo ia acabar se somando aqui. A gente pega, foi um cruzado forte, mas o cara está em movimento, por isso as pessoas apagam de forma tão bruta. Isso é uma explicação muito enrolada, não tão elaborada. Eu admito que eu ainda tenho que encontrar uma forma melhor de elaborar essa questão. É uma coisa que eu falo, apesar de treinador de forma ativa, eu não tive uma carreira muito longa. Eu espero que ainda tenha. Eu ensinei o arroz com feijão, então questão do básico da técnica, você explica muito bem. Eu tenho um entendimento até profundo de muitos conceitos, mas eu nunca formulei uma explicação, então essa explicação do counter ficou uma bosta. Mas pelo menos eu tentei. Se esforcem só pra entender, pra prestigiar. Pensa no esforço envolvido para eu formular essa explicação. Mas é isso. Isso foi uma cereja do bolo. Se vocês são alérgicos à cereja, encarem só a análise do combate em si, que eu analisei bastante coisa. E eu acho que, por eu não pensar muito também, por ser uma promoção que eu ainda não trabalhei antes, eu acabei enrolando, acabei emocionando, acabei dissertando demais. O react pode estar não tão direto, não tão objetivo. A análise pode não estar tão objetiva. Mas a gente se esforça, a gente aprende. Então, espero que tenham curtido. Dá um
clica no gostei, não deixem de comentar, falem o que vocês bem desejarem, se for sobre a luta, se for sobre como vocês viram o combate, se vocês acham que eu tô babando muito ovo de japonês, se quiserem falar alguma coisa em cima da explicação ou melhorar minha explicação, fique à vontade. How? Opa, acabou o vídeo. Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta, segue aí, segue o pessoal que tá na descrição, troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?